Vídeo para o canal Dinheiro Fácil, mais um Conhecendo o FIIs. E hoje vamos falar de 20 Shopping Centers, o VISC11, administradora gestora aí a Vintes, que é uma gestora bem conhecida. E já vamos direto para a análise aqui desse fundo, falando um pouquinho sobre o portfólio, falando sobre o que ele tem, como que é a gestão, sobre taxa de administração, custos, etc. Então aqui, já de cara, temos a página do fundo. Eu sempre falo disso, que é muito bom quando a gestora, a administradora disponibiliza uma página específica do fundo. Isso facilita o acesso à informação, mostra transparência ali nos dados vindo por parte do administrador do gestor. Então, muito positivo isso. Uma página bem legal aqui. E dentro da página da 20 você tem vários fundos imobiliários, né, que eles são gestores, administradores. Mas aqui eu estou olhando especificamente o VISC11 e já estou indo para a central de downloads. Quando você clica nesse botãozinho aqui embaixo, você já vem para esta telinha que mostra os relatórios aí nos últimos meses, também super organizado, muito bom. E hoje a gente vai olhar o relatório de outubro de 2021, pois ele é o último disponível aqui na página do site. Então, já indo para o relatório, lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, não esquece de compartilhar esse vídeo e curtir para ajudar a gente a produzir mais conteúdo e trazer mais informações relevantes para você, investidor. Beleza? Então aqui já olhando o relatório, primeira parte aqui já tem algumas informações relevantes, algumas informações importantes que a gente sempre olha quando vai avaliar se vale a pena ter ou não esse fundo na minha carteira especificamente. O que mais me chama atenção é essa variação da taxa de administração. Quando o valor de mercado do fundo está até R$1 bilhão, ele cobra uma taxa de 1,35%. Como eu falo sempre, ali algo em torno de 1% é ok, é aceitável, 1,35% é inaceitável. Ainda mais nessa situação em que a taxa ela aumenta conforme o valor de mercado do fundo reduz. Ou seja, no momento em que o investidor já está sendo punido por algum problema no mercado, como por exemplo a pandemia que fez os fundos de shopping, como é esse caso aqui, reduzirem o seu valor de mercado, reduzirem o valor das suas cotas, ele já está sendo punido, já está deixando de receber rendimentos talvez, e aí a administradora gestora vai lá e aumenta a sua taxa de administração pensando apenas na sua remuneração. Então isso daqui para mim é extremamente negativo relacionado aqui à gestão da 20 Real Estate, tá? Quando ele estiver com um valor acima de 2 bi, ok, estamos com a taxa de administração aceitável, mas abaixo disso, enfim, um valor muito elevado, acho que não tem motivo, ainda mais nessas circunstâncias aqui, que agora, por exemplo, nessa situação de recuperação, eles estão cobrando 1,2 de taxa de administração, não tem porquê. Mas enfim, falando sobre os administradores, eles são confiáveis, têm um bom histórico ali, na gestão de recursos de real estate, então não dá para desconfiar muito deles, tem que ficar atento aqui a esse tipo de regrinha, porque é isso daqui que queima o gestor ou que atrapalha o rendimento do seu investimento. Mas, no geral, esse gestor, essa administradora, BRL Trust, são confiáveis. Aqui fala sobre distribuição de rendimento no último mês, o número de cotistas, mais de 200 mil cotistas, bastante interessante. E inadimplência, tem informações relevantes sobre inadimplência aqui dos shopping centers, algo que eu acho que é positivo. Vamos falar um pouquinho mais para frente nesse relatório. Aqui, como sempre, os comentários do gestor, falando sobre o último mês, sobre o objetivo. Vale a pena se você está pensando em investir ou se você já investe, dá uma lidinha nessas informações que vem em 1 a 2 páginas normalmente. E depois a gente começa a falar sobre performance e portfólio do fundo. Aqui a gente tem um pouco sobre os resultados financeiros, sobre receitas, despesas, taxa de administração. Não é algo que eu olhe, que eu me aprofunde muito. E aqui começam as informações interessantes por causa do momento que a gente viveu da Covid 2019, ano passado, e mostra que a queda, o acompanhamento da distribuição das cotas nessa linha azul, antes, durante e após a segunda onda de Covid 2019 aqui, falando já do finalzinho de 2020 até o momento atual em outubro de 2021. Então você vê que teve uma queda ali novamente na entrega dos rendimentos e depois agora já está tendo uma recuperação, já está maior do que estava em janeiro desse ano. Eles têm até uma estimativa de rendimento acima de 60 centavos, a última distribuição aqui nesse foi 62, já tem a estimativa para o próximo mês, né? Seguindo, rentabilidade. O que me chama atenção nessa tela de rentabilidade é essa informação aqui, que o fundo desde o seu início rendeu
33,7%, enquanto o IFIX, né, o indicador do mercado, o benchmark do mercado de fundos imobiliários brasileiro, rendeu 20,2%, ou seja, ele está ganhando consideravelmente, mais de 50%, em 60% ali talvez, o IFIX, que é o principal indicador. Então isso mostra que a gestão foi competente, que os investimentos foram bem feitos, bem ajustados ali nesse período, desde a emissão, desde o IPO desse fundo. Aqui mostra essa mesma rentabilidade comparada ao CDI e ao IBOV. Você vê também que o fundo tem um desempenho interessante, nesse caso aqui só está perdendo para o IBOV, mas ok, o IBOV tem bem mais risco do que um fundo imobiliário, então faz sentido que ele também, na verdade o que se espera é que ele tenha uma rentabilidade maior ao longo do tempo mesmo. Quanto mais risco, maior a chance de retorno. Aqui vem falando sobre o desempenho do mês, sobre liquidez, é um fundo líquido, é um fundo grande, com um patrimônio aí hoje na casa, deixa eu até confirmar aqui no Status Invest, na casa de 1,8 bi, 1,7 bi, então um fundo grande, ponto positivo para o fundo, né? Sempre eu falo para procurar fundos ali acima de 1 bi, agora eu estou reduzindo isso, tá? Eu sempre falei acima de 1 bi e meio, mas para você ter acesso a mais fundos no mercado, eu já estou começando a considerar os fundos acima de 1 bi de valor patrimonial, tá? Enfim, falamos sobre liquidez, que também é um ponto aqui desse fundo. Ele tem liquidez, tem bastante cotista, então não é difícil você se desfazer das cotas no valor que você está vendo lá no seu home broker. Aqui mostra um pouquinho da composição do patrimônio líquido do fundo, da carteira ali do fundo. Então a maior parte está em shopping centers mesmo, como é o objetivo deste fundo imobiliário. Uma parte desse valor está em renda fixa, que é onde normalmente os fundos deixam seu caixa, e ele tem 80 milhões em caixa. Tem aqui alguns recebíveis, algumas obrigações em imóveis, provavelmente relacionadas a obras, a impostos, ou algumas coisas que tem que pagar em relação aos shoppings que eles são proprietários, e cotas de outros fundos imobiliários que eles possuem também. Aqui vem sobre as obrigações do fundo a prazo, sobre os indicadores, mas são valores que não são muito elevados, então não vale tanto a pena ficar preso nisso. Você vê aqui que os shoppings dominam o portfólio, e aí você tem obrigações normais ali que tem que pagar dos imóveis. Não acho que vale a pena ficar preso naquilo ali. Aqui mostra um acompanhamento ali do caixa da empresa, do NOI Caixa. É uma informação legal de ver, mas eu não vou me prender muito nela, porque eu quero falar de outras coisas para o vídeo não ficar grande. O que eu quero falar? Sobre a reestruturação, sobre a retomada do setor de shopping centers, porque o que a gente vê aqui nessas informações que a Vinci disponibiliza no seu relatório, que as vendas dos shoppings aumentaram 16% quando comparadas ao ano anterior e tiveram uma redução de 12,5% quando comparado a 2019, ou seja, as vendas dos shoppings do portfólio ainda não atingiram os valores de 2019, o período pré-pandemia, antes da gente saber que a pandemia existiria. Mas ele já melhorou muito em relação ao ano passado, ou seja, demonstra que o fundo está voltando, que na verdade os shoppings estão voltando a ter movimento, a ter vendas, a ter fluxo de veículos, que são indicadores que a gente olha nesse tipo de investimento para saber, para tentar prever, né, como é que vai ficar o futuro e o retorno desse investimento. Então aqui isso já mostra que deu uma melhorada em relação ao que estava no ano passado, o que é óbvio, é o que a gente esperava mesmo, e quando você olha graficamente, você vê aqui que em 2020 teve uma queda muito grande em relação a 2019, só que 2021 já está vindo numa recuperação, em alguns momentos já está chegando bem próximo. Em julho, agosto, já está se aproximando aqui, principalmente setembro de 2021, já está se aproximando bem das vendas em relação a 2019, no período pré-pandemia. Provavelmente aqui nos próximos meses a gente vai ver isso daqui se equilibrando e talvez até passando, talvez aí mais uns 6 meses isso aqui já melhore consideravelmente, a gente meio que volte à situação normal. E falando em relação ao valor das cotas dos fundos de shopping hoje, eles ainda estão bastante descontados, então talvez isso seja uma grande oportunidade de investimento, tá? Inadimplência também vem caindo bem, a mesma história aqui mostrando no gráfico, que em relação a 2019 e 2021 você já está mais ou menos no mesmo patamar, a partir de 2020 aparentemente já foi superado, então isso aqui também é um sinal muito positivo para o setor. Os descontos também, você já tem uma redução aqui considerável em relação ao que aconteceu em 2020, ali no auge da pandemia, em março, abril, 81%, 82% de desconto em relação ao faturamento total do portfólio. Agora isso está na casa ali dos 15%, na verdade dos
8,6%, considerando setembro de 2021. E a taxa de ocupação se mantém ali relativamente estável, com um pouco mais de 91% das lojas do portfólio do fundo ocupadas. Isso daqui talvez vá se manter durante um tempo, porque isso é uma rotatividade normal de shopping center. Não vejo isso como 100% em nenhum momento, isso é bem pouco provável, até porque empresas quebram em qualquer cenário. A parte de fluxos de veículo e aluguéis de mesma loja. Esse indicador de aluguéis de mesma loja também é interessante porque mostra que eles conseguiram subir o valor dos aluguéis. Obviamente aqui você está comparando com a base muito defasada, que é a base de 2020, onde tinham grandes descontos nos aluguéis das lojas, mas quando você compara com outros anos, deixa eu ver se ele mostra aqui, na verdade ele vem mostrando por trimestre, você já consegue ver também que tem algum nível de recuperação em relação ao valor dos aluguéis, tá? E fluxo de veículo também que ele está mostrando nesse gráfico aqui. E aqui embaixo vem o portfólio do fundo, os shoppings que ele possui. Não vale a pena que eu entrar no mérito deles, até porque eu não conheço a maioria deles, mas se você conhece algum, talvez isso aqui te dê já algum sinal de se vale a pena, se é um shopping bom ou não. Aqui o único que eu vejo que eu conheço de cara é esse daqui, que não é um shopping dos melhores aqui do Rio, com relação a movimento, localização, entre outras coisas. Mas isso é só um dos shoppings do portfólio. Deixa eu ver se tem mais algum que eu conheço, aparentemente não. Aqui falando sobre a diversificação, tá? Os shoppings são espalhados pelo Brasil inteiro praticamente, então quanto à diversificação geográfica está bastante interessante. Por tipo de administrador também está concentrado aqui na Ancar 25%, mas é uma concentração relativamente saudável. E por ativo também tem uma diversificação grande. Quanto mais coresinhas, quanto mais pontos aqui separados, melhor. Você vê que tem um equilíbrio na maioria aqui dos ativos. E finalizamos aqui o relatório. Vamos para os números do VISC11. A gente vê que o valor atual do fundo está em R$ 97,29. O dividend yield está em 5,76, já está mostrando uma melhora, porque os shoppings há um ano atrás chegaram a ficar em 3%, 2% ao ano. Então 5,76 já está ok. E o valor, o preço sobre o valor patrimonial está em 0,82, o que demonstra que tem uns 18% de deságio em relação ao valor do patrimônio. Ou seja, o fundo vale, pela avaliação dos imóveis, R$ 1.700.000 e ele está sendo negociado no mercado abaixo de R$ 1.400.000. Em teoria, você adquirindo uma cota já está tendo um belo desconto na compra desses imóveis, da parcela desses imóveis. Como eu falei, eles têm mais de 80 milhões em caixa, normal, e você vê aqui também como a cota já vem se recuperando, né? O rendimento, na verdade, vem se recuperando ao longo dos meses e eles estão pagando mais. Obviamente que a comparação em relação a 2020 não é justa, porque 2020 era um cenário muito atípico. A gente olhando aqui no passado, antes dessa questão de pandemia, o shopping era estável, então vinha aqui com um pagamento de rendimentos bastante ok. Teve essa queda em 2020, mas eles não deixaram de pagar, e vários fundos de shopping deixaram de pagar rendimento nesse período, ou seja, isso mostra que a gestão foi eficiente, que tinha caixa, conseguia continuar pagando, remunerando seus cotistas ali, e agora já deu uma recuperada bem grande. Creio eu que ele vai começar a se estabilizar agora aqui, mais ou menos nesse patamar, que é o mesmo que estava ali em 2019. Aqui embaixo vem falando sobre o tipo de fundo, né? Na Ambima, classificação renda, sempre que a gente procura o segmento de shopping. Então, mais uma coisa positiva, a gente nunca procura fundos de desenvolvimento. E aqui vem falando um pouco sobre diversificação do portfólio que a gente já olhou lá no outro relatório. Então, no geral, aqui é um fundo que parece interessante, talvez seja uma oportunidade. Me diz aí o que você acha, se isso é uma oportunidade ou não, se os shoppings vão voltar, vão se recuperar ou não, se as pessoas vão continuar comprando fisicamente ou se vai todo mundo comprar pela internet. Aí seria interessante investir nos fundos imobiliários de logística. Deixe a sua opinião nos comentários. E, como eu falei lá no início, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo para você me ajudar a fazer esse canal crescer. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!